Segundo vídeo do mês é vídeo de quê? É vídeo de Naruto. Vamos embora comentar mais um arco da história dessa obra que, por hora, só está recebendo elogios por aqui. Hoje, já vou logo adiantar, é dia de elogiar novamente esse mangá, mas de uma maneira mais sóbria do que nos vídeos passados. Nesse vídeo comentarei sobre o arco chamado em inglês de Akatsuki Suppression, que eu vou chamar aqui de arco do Hidan para simplificar as coisas. Como eu disse, o tom será elogioso de novo, mas sem maiores empolgações se comparado com o vídeo anterior. O motivo para isso é simples, o arco do Hidan é sim bom. O Kishimoto acerta no que ele tenta fazer aqui, mas esse é um arco mais conservador, digamos assim, em comparação com o que ele fez no arco da Ponte Tente. Ainda assim, há coisas aqui que vale a pena comentar com um pouco mais de calma. Para abrir os trabalhos, devo dizer que essa foi uma saga que me trouxe algumas surpresas e já já nós vamos a cada uma delas. No entanto, devo pedir o velho like antes disso. Já aproveita aí e deixa o joinha no vídeo para nos ajudar a continuar crescendo o nosso canal. Se inscreve no canal para receber vídeos de anime e mangá toda segunda-feira e ajuda a espalhar o vídeo para a comunidade naruteira por aí. Vamos dar um gás para chegar nos 2.500 inscritos. Aliás, atendendo a enormes clamores populares, finalmente eu criei a playlist das análises de Naruto, para facilitar a sua vida, né? Agora só precisa ir lá na aba de playlist e assistir todas, e não ficar catando vídeo a vídeo para ver o que eu falei acerca dos arcos passados. Agora também você vai poder espalhar essas análises para teu amigo naruteiro com mais facilidade. Só manda aí para ele a playlist inteira que vai dar bom. E aproveita o ensejo e reveja os vídeos dessa playlist também. Agora vamos ao que interessa. Eu disse que esse era um arco cheio de surpresas, e de fato esse é o caso, mas essas surpresas na verdade não têm uma relevância tão grande quanto possa parecer num primeiro momento. De toda forma, são coisas interessantes de se pontuar aqui. A primeira dessas surpresas é o personagem do Sai, que foi introduzido no arco passado do mangá. A surpresa aqui é dupla, sendo uma delas positiva e a outra nem tanto. Olhando pelo lado bom, nós temos essa saga começando com cenas do personagem do Sai, onde o vemos estudando novamente livros e mais livros acerca do comportamento humano e tentando aprender como fazer amigos. Ao ler essas primeiras cenas, eu tive a epifania de que esse personagem realmente tem um grande potencial de desenvolvimento pela frente. É muito interessante essa coisa de ele não ter nenhum traquejo social, de não saber como cativar as pessoas e trazê-las para perto dele, e me parece que seria muito legal ver a evolução dele nesse aspecto acontecendo aos poucos, vê-lo ficando mais confortável junto ao Naruto, a Sakura e até aos outros ninjas da Vila da Folha. Tudo isso seria muito bom de acompanhar, tudo isso seria muito bom de ver. Só que aí entra a parte negativa da surpresa relacionada ao Sai. Se o arco começou bem, começou parecendo que ia continuar o desenvolvimento desse personagem, o que se seguiu a isso foi na verdade o Kishimoto usando dessa inabilidade social do Sai, única e exclusivamente para fazer piadas. Veja, a questão aqui não é nem que eu desgostei das piadas em si, porque eu até achei legaisinhas essas cenas. Acho até que elas poderiam estar ali sim, meio que como uma faceta cômica de um aspecto sério do personagem. Até aí da hora. O problema é que em todo o resto da saga, o Sai foi tirado apenas como um alívio cômico. Com isso, e levando em conta o que alguns de vocês disseram nos comentários do vídeo passado, eu começo a desconfiar que realmente esse personagem não vai ser desenvolvido, não vai ser trabalhado e vai ficar nessa de ser usado apenas para fazer cenas engraçadinhas, o que não deixa de ser uma grande pena, dado o potencial que eu já mencionei que ele tem. Então o Sai foi a primeira das surpresas desse arco, pro bem e pro mal. A segunda surpresa não é realmente uma surpresa, porque alguns de vocês já tinham me adiantado esse ponto nos comentários dos vídeos. Mas eu coloco como uma surpresa tomando como parâmetro o que eu esperei que fosse acontecer quando eu tava lendo os arcos passados do mangá, né? Depois que eu li, eu fiz os vídeos e vocês vieram nos comentários e me explicaram que eu ia me decepcionar, então eu já tava meio que esperando. Mas quando eu estava lendo, eu criei certas expectativas e realmente eu comecei a entender onde é que tá o problema. Eu tô me referindo aqui às Jinchuriki, ou seja, aqueles indivíduos que têm os demônios dentro de seus corpos, né? O cara que é o receptáculo do demônio de uma cauda, de duas, de três, de quatro, enfim, por aí vai. A expectativa que eu tinha para esses personagens é que eles ocupassem um espaço importante dentro de Naruto Shippuden, tanto por estarem ligados ao objetivo do principal grupo de vilões dessa parte da obra, quanto pelo fato de as duas primeiras Jinchuriki que nós conhecemos na obra, que são o Naruto e o Gaara, serem personagens grandes dentro do mangá. Por conta disso, eu achei que os outros receptáculos de espírito demoníaco teriam grande importância nas sagas da obra. Como eu disse, vocês já tinham me adiantado que não era esse o caso, e eu pude testemunhar esse fato lendo agora o arco do Hidan. Aqui nós já tivemos a revelação de mais duas Jinchuriki ao longo da saga, e isso foi colocado ali como uma coisa qualquer, uma coisa totalmente mundana, né? Aquela do espírito
do gato e o outro que eu nem lembro que é uma baleia, sei lá que porra é aquela, mas eles simplesmente apareceram, foram derrotados rapidamente, até off-screen no caso do gato, e foi isso aí. Então são personagens realmente genéricos, realmente aleatórios, que não tem importância, não tem peso nenhum dentro da obra. E quanto a isso eu devo dizer que fiquei decepcionado. Não me parece ser exagerado dizer que sim, existia uma promessa implícita feita pelo mangá de Naruto de que a caça da Akatsuki pelas Jinchuriki seria um ponto relevante do enredo da série. A real importância que está sendo dada a isso, no entanto, é muito pequena, e os arcos do Shippuden giram em verdade em torno do confronto com os membros da Akatsuki, da luta entre os heróis e o grupo de vilões mesmo. Assim, posso colocar essa segunda surpresa como outra oportunidade desperdiçada pelo Kishimoto em relação ao mangá de Naruto, né? Assim como o Sai foi um desperdício, as Jinchuriki estão sendo um desperdício também. Se eu o elogio quando ele traz elementos novos, como o clima de mistério do Arco da Ponte, por exemplo, eu devo apontar quando ele perde importantes oportunidades. As Jinchuriki eram a chance valiosa de tornar a estrutura dos arcos mais variada, menos previsível, a estrutura da obra como um todo menos previsível, né? Mas o autor preferiu dar a elas uma importância secundária para priorizar o formato básico da simples batalha entre mocinhos e vilões. Para ser justo, devo dizer que esse próprio arco do Hidan faz mais do que apenas colocar o confronto contra a Akatsuki, e nós falaremos disso daqui a pouco, mas não dá para negar que havia ali potencial para fazer mais, e o Kishimoto terminou por prometer uma coisa ao público e entregar muito menos do que o que ele prometeu. E a terceira surpresa também não foi uma surpresa total, porque eu já tinha esse spoiler, mas a maneira como esse evento aconteceu me pegou desprevenido também. Infelizmente, também essa não foi uma surpresa positiva. Aqui eu me refiro à morte do Asuma. Como eu já disse, eu sabia que ele não terminava o mangá vivo. A surpresa se deu no momento em que a morte dele aconteceu. Eu achava que ele batia as botas apenas lá na guerra final ou em um momento próximo a ela. Nunca na galáxia que eu ia imaginar que ele morria tão cedo, e nem que seria o Hidan o seu assassino, que eu também já conhecia o personagem do Hidan mais ou menos, né? Sabia que tinha um personagem imortal e conseguia ligar o nome do Hidan à imagem. Eu nunca imaginava que era ele que matava o Asuma. Por si só isso não seria nenhum problema, é claro. Seria apenas um equívoco da minha parte de achar que o Asuma ia morrer lá na frente e ele morreu mais cedo, tranquilo. A questão, porém, é que o Asuma não fez praticamente nada dentro da série, e isso torna a decisão de matá-lo agora um erro. Esse personagem era pouco mais do que só um rosto conhecido na obra, então a sua morte meio que só teria impacto porque ele era o mestre do Shikamaru, que é esse sim um personagem importante dentro da história. E isso é tão verdadeiro que o próprio Kishimoto tentou compensar todo o tempo perdido em relação ao personagem do Asuma, agora nesse arco. Provavelmente percebendo que o Asuma tinha sido uma planta durante toda a série e que isso prejudicaria imensamente o impacto emocional de sua morte, o autor de Naruto começou a fazer uma speedrun de construção de personagem dentro do próprio arco no qual ele viria a bater a caçuleta. Então nós temos aqui várias cenas que são colocadas tanto para humanizar mais o Asuma a nossos olhos, quanto para servir como referência narrativa para o momento da morte do personagem. Nesse sentido aqui temos aquela cena dele jogando shogi com o Shikamaru e dizendo que ele, Asuma, era um mero peão, uma bucha de canhão cuja função seria apenas se sacrificar em favor do rei, né? E o verdadeiro rei seria a nova geração dos ninjas. Temos a cena na qual ele ajuda o Naruto em seu treinamento. Nós descobrimos que ele era filho do terceiro Hokage, tem até uma cena na qual ele fica diante da lápide do seu pai, falando coisas lá acerca do passado. Tem também a cena na qual ele para na frente da casa da Kurenai antes de sair para aquela que será a sua última missão, e essa cena vai ser retomada depois que ele morrer. Vemos a relação que ele tinha com aquele monge que foi morto pelo Hidan e o modo como o Asuma sentiu a perda do seu antigo amigo, a cena do cigarro que também vai ser retomada na morte dele. Enfim, nós temos várias ceninhas que ajudam a construir melhor o personagem, meio que correndo para compensar pelo tempo perdido, né, do mangá todo, que ele não tinha feito nada. O ponto é, todas essas cenas foram colocadas em cima da bucha para tornar o Asuma um personagem mais concreto, menos genérico para o leitor, e para dar uma maior densidade dramática para a cena de sua morte, como que sendo uma admissão de culpa por parte do Kishimoto. O próprio autor, ao fazer essa tentativa de construir o personagem do nada, está admitindo que o negligenciou durante todos os arcos passados. Enfim, acho que o ponto já está claro. Eu não esperava que o Asuma fosse morrer agora, até porque ele não tinha feito praticamente nada dentro da obra. Uma verdadeira morte precoce. A essa altura do campeonato fica parecendo que eu odiei o arco, mas isso está longe da realidade. O fato é que eu gostei sim do arco do Hidan, porque há nele muito mais acertos do que erros, e o Kishimoto foi novamente eficiente em executar as propostas mais gerais dessa saga, como sempre. Conforme eu mencionei anteriormente, para ser perfeitamente justo, há mais no arco do Hidan do que apenas o confronto contra a Akatsuki, e é sobre isso que devemos falar um pouco mais agora. Inclusive o nome desse arco em inglês não faz sentido, né? Akatsuki Suppression, eu pensei que ia destruir a Akatsuki e agora ia ficar faltando só o Pen e o Itachi. Mas não, é só
o Hidan e o outro carinha lá. Enfim, nome estranho desse arco. Em primeiro lugar, existe aqui uma parcela grande de arco de treinamento. No caso, nós vemos o Naruto buscar mais uma evolução em sua força e todo esse trecho da história é bem feito. A justificativa para o protagonista conseguir evoluir rapidamente o seu nível de poder me parece completamente plausível. Toda aquela história de usar o jutsu do clone das sombras para acelerar o processo de aprendizado foi uma sacada interessante do Kishimoto para fazer o Naruto dar um salto em suas capacidades ninja de maneira rápida. Ele ainda se deu o trabalho de dar um papel para o Yamato em todo esse processo de treinamento e essa decisão me agradou também, né? Porque, bom, bota esse personagem pra fazer mais alguma coisa, pra ele não ficar escanteado ou só tendo sido usado no arco da ponte, né? Então aqui ele é útil, mostrando as habilidades que ele já tinha mostrado no arco passado, então é legal, é legal. Em um determinado momento, a minha preocupação era de que o tempo narrativo desse trecho fosse apressado demais. Como já existia uma justificativa dentro da história para o Naruto aprender uma técnica dificílima de forma rápida, eu fiquei receoso de que esse processo de treinamento fosse mostrado para nós leitores de uma maneira muito veloz, o que tiraria o peso da conquista do protagonista. Ora, se a técnica que ele está tentando aprender é quase impossível, o autor tem que passar a dificuldade desse treinamento para o leitor. Ele tem que saber mostrar que o processo foi árduo, e eu achei que o Kishimoto fosse negligenciar esse ponto, já que ele já tinha dado a justificativa de por que o treino seria rápido, mas felizmente isso não aconteceu. O processo de aprendizado foi muito dificultoso e o autor soube transmitir isso de forma eficaz. Essa é uma parte muito interessante para quem gosta de estudar narrativa, porque ela pode nos ensinar lições valiosas acerca do modo como uma obra narrativa lida com a questão do tempo, que é uma coisa central, né, dentro da arte de contar histórias. Uma coisa é a passagem do tempo dentro daquele mundo fictício, outra coisa é o tempo da narrativa. No caso desse treinamento, dentro do mundo de Naruto, ele foi muito rápido, foi questão de dias, né? Isso não significa, porém, que ele poderia ter sido muito rápido para nós leitores, porque isso prejudicaria completamente o senso de recompensa do público. Se o autor diz que a técnica é quase impossível, mas o personagem a aprende de forma muito rápida, existe aí uma incoerência entre o que é dito e o que é mostrado. A promessa termina sendo alta demais e o que é mostrado não fica à altura. Mas note que quando eu falo de aprender muito rápido, eu estou falando de muito rápido dentro do tempo narrativo puramente. No tempo do mundo fictício, ele realmente aprendeu muito rápido e está tudo certo, porque no tempo do mundo fictício você só precisa arranjar uma justificativa que torne plausível que ele aprenda de maneira certa. E o Kishimoto fez isso com aquela explicação do jutsu do clone das sombras, etc. Mas no tempo da narrativa, por mais que você tenha justificado dentro do mundo fictício, no tempo da narrativa você ainda precisa colocar a coisa no ritmo correto, porque se você apressar demais, fica parecendo que o processo foi fácil demais para aprender um jutsu que nenhum ninja nunca tinha conseguido fazer na história do universo. Então, no tempo da narrativa, esse processo tem que ser mostrado como sendo dificultoso, árduo, complicado, além de estar bem justificado dentro do roteiro, claro. Tem que estar justificado dentro do roteiro, mas a justificativa do roteiro, por si só, não dá ao autor um passe livre para ele fazer então do jeito que ele quer. No final das contas, essa termina sendo a velha discussão entre forma e conteúdo, né? O conteúdo estava bem justificado, mas a forma como você mostra isso tem que levar o seu tempo correto, porque senão fica parecendo tudo fácil demais e a recompensa se perde. O personagem vai ter tido uma conquista gigantesca e isso vai parecer uma coisa qualquer, e isso é a última coisa que o autor quer num trecho como esse, né? Porque ele vai estar jogando fora totalmente os méritos do seu arco de treinamento. O arco de treinamento se baseia quase que inteiramente no payoff, na recompensa que o leitor vai ter depois que vira o personagem conseguir superar o treinamento difícil e dominar aquela técnica, né? Então destruir o senso de recompensa do arco de treinamento é quase que jogar o arco de treinamento no lixo. Felizmente o Kishimoto não fez isso, ele soube diferenciar o tempo da obra, que só precisa de uma justificativa para acontecer rapidamente, do tempo narrativo que ele soube administrar corretamente. Muito bom. E claro, essa nova evolução do Naruto serviu muito bem àquele ponto que eu já elogiei algumas vezes aqui. A progressão de força do protagonista é feita de maneira muito correta dentro desse mangá. Nós vemos o Naruto sair de ser um ninja muito limitado lá no início da obra, para se tornar um guerreiro muito poderoso, e todo esse processo é colocado de forma bastante natural, com cada passo sendo sempre bem justificado dentro do enredo, e com o personagem suando sangue para aprender coisas novas o tempo inteiro. Aqui nós tivemos mais um degrau que o herói subiu nesse processo suave de se tornar o mais poderoso dos ninjas. Isso é importante demais para a obra como um todo, né? Esse aspecto ele não é um detalhe, já que a estrutura central de Naruto é a de uma jornada do protagonista rumo ao topo. Então se essa jornada for mal feita, você basicamente está jogando o coração da obra fora. Então é importante que essa progressão seja natural, e ela é. Apenas para não dizer que eu só elogiei, devo dizer que senti o Naruto meio burrão demais nessa parte do treinamento. A vibe que eu senti nessa parte foi muito semelhante à que o Goku
Goku demonstra em vários momentos de Dragon Ball Super. Parece que o autor meio que perdeu um pouco a mão no tom do personagem e o tornou mais idiota do que ele realmente é, fazendo com que alguns diálogos e trechos ficassem forçados demais ou até pouco naturais, né? Ele usou isso pra fazer piada e tal, assim como os caras de Dragon Ball Super fazem também. E eu acho que eles partem da ideia de que o personagem não é tão intelectual, não é tão esperto, mas pô, o Naruto nunca foi realmente burrão, idiotão. E aqui ele me passou um pouco essa vibe, então me incomodou um pouquinho sim. Mas isso é só um pequeno detalhe, então sigamos. Paralelamente ao treino do Naruto, nós temos a trama do confronto entre Asuma e o seu time contra o Hidan e o Kakuzu. Também essa parte é bem feita, e aliás o Kishimoto geralmente não erra nas lutas, né? O primeiro ponto que me gerou interesse foi o próprio personagem do Hidan. A essa altura do campeonato já ficou claro que o autor não vai trabalhar de forma aprofundada os personagens da Akatsuki, né? Tirando só o Itachi e o Pen, provavelmente. Então o apelo dele se dá mais dentro dos próprios combates e dos traços mais gerais da personalidade de cada um. Nesse ponto, o Hidan brilha mais que o Kakuzu, já que esse último é basicamente só um velhote dinheirista. A técnica de luta dele é bem legal também, né? O negócio dos corações e tal. Mas a personalidade do Kakuzu fica por aí. Ele é um velhote dinheirista. Já o Hidan não é profundo, como eu já disse, mas a dinâmica dele é mais interessante, sendo ele um indivíduo religioso, e a religião dele sendo um negócio bem bizarro, né? Um indivíduo ritualista e tendo seus poderes ligados a esse traço de personalidade. Os poderes do Hidan são simplesmente legais demais, o cara é a morte, né, o ceifador, e adicionam um aspecto lúdico às lutas das quais ele participa. As batalhas do Hidan são como jogos que têm uma regra muito simples. Se ele ingerir seu sangue e entrar no círculo do ritual, você tá morto. Ponto. Não tem veja bem, não tem guerre-guerre. Bebeu o sangue, entrou no círculo, é caixão e vela preta pra você. Inclusive eu achei que o Asuma ia escapar. Eu digo, não vai ser agora que ele vai morrer, aquela coisa que eu já expliquei. Mas ele morreu mesmo, então o Hidan é doideira, não tem brincadeirinha com ele não. O funcionamento dessa habilidade condiciona totalmente as lutas envolvendo esse personagem, porque os roteiros dos combates nos quais o Hidan está lutando sempre giram em torno das estratégias que seus oponentes vão adotar para evitar que as condições do jogo sejam preenchidas, ou seja, que ele beba seu sangue ou que ele fique dentro do circo. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, ele basicamente ganhou a luta. Então todas as lutas dele são condicionadas por isso, por essa habilidade. Porque todo mundo fica desesperadamente tentando fazer com que ele não consiga preencher essas condições. E é isso que nós vemos aqui nessa primeira luta do time Asuma contra ele. O Kishimoto sabe construir cenas de tensão, nas quais os heróis ficam à beira da morte diante da habilidade apelona do Hidan. Ou seja, que ele fica muito pertinho da lança entrar nos peitos do Asuma antes dele morrer. Tem toda uma brincadeira que o Kishimoto sabe fazer. Mas além disso, o autor representa o modo como o Shikamaru descobre o segredo da técnica inimiga de uma maneira excepcional. Visualmente, essa cena é retratada como se fosse um grande quebra-cabeça que o herói estava montando em tempo real para entender os poderes do Hidan. E o melhor de tudo é que todas as informações usadas realmente tinham sido mostradas anteriormente, de forma que a conclusão do Shikamaru faz sentido lógico também para o leitor. Claro, nenhum leitor provavelmente chegou a essa conclusão sozinho, porque o Shikamaru é um gênio, mas depois que o Kishimoto coloca cada uma das peças lá, você diz, eu entendi como é que o Shikamaru chegou a essa conclusão. Então faz sentido. A dinâmica dessa primeira luta contra o Hidan é muito interessante, é um grande jogo, é um grande quebra-cabeça no modo como o Shikamaru desvenda os poderes do inimigo, e é tudo muito bem feito, tendo todos esses méritos aí apontados. Depois disso, a história passa a dar foco à morte do Asuma, é claro, porque mesmo com o Shikamaru descobrindo o segredo do Hidan, ainda assim o seu antigo mestre é morto pela apelação do ninja da Akatsuki. Ou seja, primeiro nós tivemos treinamento, depois viemos para uma luta, agora vamos pro drama. Nesse ponto, o enredo adquire contornos de drama. O mais impressionante de tudo é que a cena da morte do Asuma em si funciona. Impressionante porque, como eu já critiquei aqui, esse personagem não tinha feito praticamente nada no mangá de Naruto. Então era pra essa cena não funcionar, mas ela funciona. Acontece que a speedrun que o Kishimoto resolveu fazer nesse arco terminou dando certo, até porque ele teve a malandragem de fazer uma parada que geralmente dá mais peso às cenas tristes de uma obra, que é trabalhar com rimas narrativas. Ou seja, ele escreve uma determinada cena em um momento na obra, e aí ele retoma essa cena no momento que ele quer retratar com mais drama. Ele faz referência a um acontecimento anteriormente mostrado no exato momento da morte do personagem. Essa sacada é usada muitas vezes para aumentar o impacto das cenas tristes dentro de várias histórias, e o Kishimoto explora isso na morte do Asuma, principalmente com as cenas envolvendo seu hábito de fumar, né? Tem todo aquele diálogo envolvendo o cigarro, porque você parou de fumar, porque seu amigo morreu, você tá de luto, e aí ele explica que não, e aí na hora mostra o flashback dele fumando e os caras ficando incomodados com a fumaça, e aí isso faz uma referência com a fumaça, que o Shikamaru tá chorando, mas não é por causa da fumaça, é por causa da morte, mas enfim, toda uma série de rimas narrativas, né? No momento da morte do Asuma, o Kishimoto fazia referência às cenas que ele tinha mostrado anteriormente, para poder dar mais impacto dramático, né? Dando um novo contexto para uma coisa que já tinha sido mostrada antes, para poder pegar o
o leitor pelo sentimento. Tem a própria cena deles ficando parados na frente da casa da Kurenai, é feito assim, né? Porque o Shikamaru, quando vai falar pra Kurenai da morte do Asuma, ele fica parado na frente da janela dela de uma maneira semelhante ao que eles ficaram antes de ir pra missão, enfim, todas essas brincadeirinhas aí. Também tem a questão da mensagem que ele deixa pro Shikamaru no último jogo entre eles, enfim. Fato é, a cena da morte do Asuma é boa porque o Kishimoto soube escrevê-la corretamente, mas isso não muda o fato de que o personagem foi mal trabalhado ao longo da obra. Após isso, nós temos o luto dos outros habitantes da Vila da Folha, e eu gosto como o Kishimoto trabalha essa parte usando poucas ou nenhuma fala dos personagens. Especificamente na parte do Shikamaru, nós vemos o jovem ninja sofrer com a perda do seu antigo mestre, se recompor e pensar em um plano para se vingar, tudo muito rapidamente e em uma sequência de quadros sem fala, o que é a coisa mais típica da narrativa das histórias em quadrinho que se pode imaginar. Nada tem mais o espírito das histórias em quadrinho do que uma história rápida contada em poucos quadros e sem fala. É muito boa essa sequência, eu gosto demais. E aí nós voltamos às lutas, agora para derrubar o Hidan e o Kakuzu de uma vez por todas. Essa luta final pode ser dividida em 3 partes. Na primeira nós temos o time do Kakashi contra o Hidan e Kakuzu. Essa parte se caracteriza por uma série de reviravoltas no enredo da luta, fruto do elaborado plano feito pelo Shikamaru para vencer seus inimigos. Todo aquele plano para usar as lâminas do Asuma para prender os vilões e fazer um matar o outro, etc. Mas aí o Kakuzu também tinha planejado uma parada, né, de desvencilhar seu braço e continuar tendo o movimento desse braço e aí poder se livrar dessa maneira do poder do Shikamaru e por aí vai. Uma batalha de cérebros muito interessante. O ápice dessa primeira parte da luta é a revelação da verdadeira habilidade do Kakuzu, que é quase imortal porque tem 5 corações e consegue usar jutsu de todos os elementos, né, possíveis, cada coração dominando um elemento. O ápice é isso, quando a gente descobre, depois que o Kakashi fura um dos corações, descobre que ele não morreu, o Kakuzu não morreu porque ele tem outros 4 corações e tal. A segunda parte da luta é aquela que se inicia quando o Shikamaru vai lutar sozinho contra o Hidan e deixa os outros para enfrentar o Kakuzu. O destaque dessa parte é mais uma vez toda a série de estratégias bem pensadas que o Shikamaru construiu para derrotar seu inimigo e que o Kishimoto acerta escrever dia sim dia também, né? Aqui teve até o devido preparo para a solução usada pelo Shikamaru para fazer o Hidan atacar o Kakuzu, em uma boa sacada por parte do autor como uma forma de fazer um dos apelões da Akatsuki prejudicar o outro, né? Como contra-atacar um maluco que tem um jutsu extremamente apelão? Simples, fazendo o colega dele que é igualmente apelão atacá-lo, né? Já na luta contra o Kakuzu, né, dos outros personagens contra o Kakuzu, as coisas vão ficando cada vez mais dramáticas, com o vilão levando o Kakashi até seu limite. Então o centro da luta contra o Hidan é a estratégia bem bolada do Shikamaru contra o vilão, que reflete na outra luta, e o centro da luta contra o Kakuzu é um aumento cada vez maior do drama, né? Da tensão da luta, uma escalada da tensão, levando até o próprio Kakashi ao limite. Na hora decisiva, porém, o Naruto chega finalmente após terminar seu árduo treino, e aí inicia-se a terceira parte da luta, que é Naruto vs Kakuzu. Essa terceira parte traz o seu próprio drama, aqui ligado às tentativas do Naruto de mostrar seu verdadeiro valor, demonstrar sua capacidade de derrotar os inimigos da Akatsuki, meio que como uma forma de ele se convencer a si mesmo de que está à altura da missão de resgatar o Sasuke, depois de ter sido humilhado por seu antigo amigo no arco anterior. Além desse drama ligado ao Naruto, né, que é um drama bem shonenzão do protagonista mostrando seus valores de determinação, de superação, de não sei o que, nós temos uma boa carga de tensão do roteiro da luta propriamente dito, com o herói tentando acertar o Kakuzu com seu novo jutsu e errando, só para depois tentar uma vez mais e aí sim conseguir acertar e praticamente liquidar com o inimigo. Essa ideia dele tentar a primeira vez e errar serve para fortalecer o drama da cena, porque é depois que ele erra que o Naruto vem com esse discurso de não, eu tenho que tentar uma vez mais porque eu tenho que provar que eu sou capaz, eu tenho que provar que eu tô à altura, essa coisa toda. Então é porque ele erra primeiro que ele vem com essa cena, né, de determinação e de superação dos obstáculos, e ela serve também para aumentar a tensão da luta, né, porque o Naruto vai dar aquele golpe catártico e erra. E aí, e agora? O que é que vai acontecer? Aí vem toda a filosofia de não desistir, de ser determinado para tentar uma vez mais, e aí ele acerta, né? Então ele aumenta a tensão da luta também. E a cena na qual ele finalmente derrota o Kakuzu, ou seja, que ele acerta e ele vence o inimigo, serve como uma grande recompensa para todo o trecho do treinamento que foi anteriormente mostrado. Todo aquele processo foi árduo, mas serviu para o Naruto conseguir fazer um jutsu monstruoso, capaz de dar medo até em um ninja da Akatsuki extremamente apelão, e com o próprio Kakashi dizendo em seu pensamento que o jovem Naruto já o havia superado. Então o trecho do treinamento é todo bem feito e ele tem uma recompensa ao final, que é essa cena final da batalha contra o Kakuzu, né? Enfim, é uma boa luta, certo?
para encerrar os trabalhos. O resumo então é o seguinte: o arco do Hidan se estrutura em torno do confronto com os inimigos da Akatsuki, mas no qual Kishimoto sabe colocar outros trechos com foco em outros tipos de enredo, adicionando assim uma pimentinha a essa estrutura mais básica de heróis contra vilões. E nisso ele obtém sucesso, porque a parte do treinamento é muito bem feita, tem um andamento correto em ritmo, tem justificativa dentro do enredo e tem uma recompensa lá no final. A parte do drama da morte do Azuma também é eficaz, apesar de não ter sido ideal por conta de um mau aproveitamento desse personagem ao longo do mangá. E as lutas são todas muito boas, tanto em termos de enredo, com aquela coisa do quebra-cabeça do Shikamaru, dos poderes do Hidan, das reviravoltas do roteiro, das estratégias, enfim. As lutas são todas muito boas em tudo que tentam fazer. Apesar disso, há que se pontuar o mau aproveitamento do Sai, que é pequenininho nesse arco, mas ele tá ali e eu acho mal aproveitado. O mau aproveitamento das Jinchuriki, que já começam a cair por terra nesse arco e não fazem nada demais na obra. A morte precoce do Azuma, que foi uma decisão que eu considerei errada diante do fato de que ele não tinha sido trabalhado ainda. E uma certa tendência a tratar o Naruto como um abobado durante o treinamento. Tem que se pontuar esses pequenos erros, mas tudo isso é de menor importância em comparação com os grandes acertos desse arco, que é muito bom e eficaz em seus propósitos. Mais um acerto do Kishimoto, vamos lá. Por hoje é só, deixa aí teu like, compartilha o vídeo e a playlist inteira para a comunidade naruteira e se inscreve caso ainda não seja. Quinta-feira tem mais Naruto, hein? O próximo arco já vamos falar sobre ele na quinta-feira agora. A gente se vê lá.